Se um anjo aparecesse para você e falasse algo da parte de Deus, você acreditaria ou você duvidaria? Você está num ambiente, chega um anjo, aparece de repente do lado direito, você olha, fica com medo e fala assim, não tema. O Senhor mandou vir aqui com você para te entregar algo. E mesmo depois que o anjo entrega algo, você duvidaria ainda? Toda mensagem que Deus ministra no coração dos filhos dele, e às vezes chega algumas para mim, pastor, que palavra abençoada, olha que palavra, e na hora que eu estou lendo, o Espírito Santo testifica, eu entendo que essa é uma mensagem que ele deseja trazer para a sua igreja. E essa é uma mensagem muito forte, irmão, que a gente vai ver no decorrer da ministração, que nós estamos na posição de estar diante do templo, buscamos o Senhor, mas muitas vezes um anjo fala e nós não acreditamos. E por não acreditar, nós ficamos em silêncio por muito tempo. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 1, verso 5. Verso 5 diz assim, no tempo de Herodes, o rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia a um grupo sacerdotal de Abiás. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram da idade avançada. Estamos diante de uma mensagem muito clara, muito profética, porventura, que relata de um homem chamado Zacarias e de uma esposa chamada Isabel. Os dois temente a Deus e tinham uma vida num altar. Nos tempos de Herodes, o rei da Judéia, havia sacerdote chamado Zacarias, que pertencia a um grupo sacerdotal de Abiás. E Isabel, mulher dele, também era descendente, ou seja, duas pessoas da linhagem de sacerdotes. Abiás havia feito parte de um grupo, na realidade, Zacarias fez parte do grupo de Abiás, que foi escolhido na época que Davi fez a divisão para os serviços do templo, ou seja, aqueles que eram por descendências sacerdotes, né, por gerações, eles eram escolhidos, e também aqueles que haviam sido levantados pelo próprio Deus também. Então houve essa divisão para o serviço dentro do templo do Senhor. E nesse momento, Zacarias, como fazia parte desse grupo, ele foi sorteado nesse dia, nesse momento. Já era de costume eles subirem e estar ali servindo o Senhor na queima do incenso, ajustando todo o templo lá. Então, ambos eram justos aos olhos de Deus. Olha que palavra profunda. Tanto ele quanto ela eram justos aos olhos do Pai. O que eu não sei, se hoje você ou eu podemos ter essa graça de o que o Pai pensaria hoje de você e de mim. A tua conduta hoje, ele poderia relatar, chamando pelo seu nome, Raimunda, Maria, ambos seriam justos aos olhos do Pai? Deus tem nos dado todos os dias a oportunidade de a gente se aproximar dele, de a gente reconhecer que somos miseráveis, pecadores, falhas e que somos fracos. E é por isso que nós precisamos não perder mais tempo. Precisamos recorrer à presença do Pai como você está fazendo hoje, como tem feito todos os dias. E aí, quem sabe um dia, no livro que ele deixa relatado todos os nossos dias, porque diz a palavra que nós vamos ser julgados, né, pelas boas e pelas más obras, ou seja, naquele grande dia, vai haver um julgamento onde nós não vamos escapar. E nesse dia vai ser aberto um livro onde vai contar toda a nossa história. Não é o princípio das coisas, é o final dela. Talvez você não acertou no início, mas tem que acertar no final. Não podemos perder mais tempo. Deus tem mostrado os sinais, né, como já foi pregado aqui, sobre os fins dos tempos, sobre os princípios das dores, e então está cada vez mais se aproximando a presença do Eterno, a presença de Jesus. E eu espero, meu irmão, do fundo do meu coração, que Ele ache graça aos seus olhos a teu favor. Que o Pai nos entregou como anjo dessa igreja para entregar para a sua vida nessa noite. E diz assim no verso 8: certa vez, estando
de serviço do grupo de Zacarias, estava servindo como sacerdote diante de Deus. Naquele dia ele foi sorteado. Verso 9. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Por isso que eu perguntei para você. Porque onde é que Zacarias estava? No templo. E o que ele ia fazer? Acender incenso. Que era de costume acender incenso, enquanto o povo clamava para subir para o Senhor. Então, nesse momento, o povo lá fora, clamando, suplicando, e o sacerdócio aqui dentro, acendendo incenso, para que as orações do povo chegassem até o trono. Só que o sacerdócio está aqui. Eu vou ficar de frente para você, mas da minha direita vai ser a tua esquerda, e você já vai entender o que eu estou falando. E de repente, ele está aqui acendendo incenso. E quando ele depara, tem um anjo do lado dele, e ele fica com medo. Nesse momento, ele se espanta. Vamos lá, no verso 12. Quando Zacarias o viu, perturbou-se. Na realidade, no verso 11, para você entender. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. E quando Zacarias viu, se perturbou-se e foi dominado pelo medo. Eu imagino uma expressão de medo, não consigo nem fazer para você entender, pelo menos para você rir. Um pânico. E o anjo diz assim no verso 13. Mas o anjo disse, não temas, não tenha medo, Zacarias. Suas, o que, irmão? Suas o quê? Então quer dizer que quando nós vamos ao altar, as nossas orações vão ser ouvidas. Sim ou não? Elas são ouvidas. Enquanto Zacarias queimava incenso, desce um anjo da parte de Deus para falar para ele, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Meu Deus. Isabel, sua mulher, dará a você um filho. Você lembra de Ana e Eucana? Você lembra da angústia que é uma mulher quando não tem filho? Nós já falamos sobre isso. E também, não por coincidência, Eucana também servia ao Senhor. E Ana, em uma das orações, quando subiu ao templo, o Senhor confirmou para ela. Só que o Senhor não confirmou naquela hora, né? Ela orou e o rosto dela já saiu alegre para a sua casa. O Senhor confirmou dias depois. E aqui, para esse amado Zacarias, o Senhor falou na hora. Ei, Zacarias, não tema, porque as tuas orações foram ouvidas, e Isabel, a tua mulher, te dará um filho. Oh, aleluia. Dará um filho a você, e lhe dará o nome de João. Verso 14. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho e nem bebidas fermentadas, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Irmão, existe um casal de linhagem sacerdotal, Zacarias e Isabel, ambos de linhagem sacerdotal, Isabel da parte de Arão, e de repente, eles, homens e mulheres perseverantes na obra de Deus diariamente. E aí, já estão aqui, como a Bíblia relata, idosos, não sabemos quantos anos, mas o motivo de ele duvidar do anjo é porque a mulher dele já tinha passado da idade. Passado da idade que eu entendo que é acima dos 60. Porque senão Cláudia Raia não tinha engravidado com menos de 60. E eu imagino que acima de 60, né? Que já corre um risco, ou não tenho nem ideia, você é mulher que pode falar. Mas de repente o anjo fala, vai ter um filho. E olha o que ele carrega ainda, irmão. Eu fiquei olhando e falei, Deus, o Senhor deu um filho e uma promessa. Olha o que esse filho carrega, pois será grande aos olhos do Senhor. Já está dizendo, teu filho já tem promessa eterna. Ele nunca tomará vinho e nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo. E tem mais. Desde antes do seu nascimento, Deus está falando o seguinte, que através do anjo,
já no ventre da mãe dele, ele já vai estar possuído do Espírito. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, está explicado. Olha que alegria esse homem estava tendo na frente dele. E aí, fará retornar muitos dentre os povos de Israel ao Senhor. Deus já está falando que ele já ia ser um evangelista. Porque farás tornar muitos dentre os povos de Israel. Então era alguém que ia pregar e o povo ia se render diante do Senhor. Dentro de Israel ao Senhor, o seu Deus. Verso 17, irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Olha, cara, eu fiquei olhando e falei, meu Deus, qual era o pai que não se alegrava com uma promessa dessa, irmão? Você que deseja ter filho e ainda não teve, mas vai ter, em nome de Jesus. Tome posse. Entenda algo, mesmo depois do tempo de não gerar mais filho, Deus pode te dar um filho. Porque o filho da promessa não tem tempo, ele vem. Recebeu um filho com todos esses princípios. Um filho cheio do Espírito Santo. Um filho que vai, ser levado aos filhos de Israel, para ele ministrar na vida deles e trazer muitos que estavam desviados para a presença de Deus. E tem mais, olha o que ele fala. Irá diante do Senhor no espírito do poder de Elias. Quem foi Elias, irmão? Rapaz, o anjo está trazendo algo profético para a vida dele, sobrenatural. E aí olha o que acontece. Para fazer voltar os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria do justo, para deixar o povo preparado para o Senhor. Ou seja, existia naquele tempo muita gente desviada já do povo de Israel. E o propósito dessa criança vir, que o nome é João, como nós conhecemos como evangelista, João que veio para narrar e anunciar as boas novas antes de Jesus, para que o Senhor pudesse trazer o arrependimento mediante aquele que estava escutando as boas novas. Então percebe-se que o cuidado de Deus, desde lá de trás, para que ninguém se desvie do propósito. Ele fez nascer uma criança já cheia do Espírito Santo e sobre o poder de Elias, o profeta. Recebendo todas essas qualificações espirituais, todos esses atributos espirituais, Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza? Meu Deus, lembra que eu falei para você o que você perguntaria? Você mesmo ainda, Deus te falando tantos atributos, você ainda teria coragem ainda de falar para o anjo? Tá, mas e aí? Você me falou tudo isso, como é que eu vou saber? Querido, pelo amor de Deus, sabe quem é um anjo? Miguel. Sabe quem é Miguel? Está todo o tempo do lado do Senhor. É o mensageiro do Senhor. E de repente uma pessoa ainda, o cara está servindo o Senhor, está dentro do ambiente sacerdotal, está no templo nesse dia, estava orando com certeza para um filho, porque o anjo veio e disse, Deus ouviu as tuas orações, Isabel, tua mulher, vai te dar um filho. Irmão, sabe que eu estava sendo ministrado? Nos dias de hoje, o que significa acender incenso? Na época acendia incenso, para que o povo que estava ali em adoração e oração ao Senhor, pudesse ser ouvido, pudesse ser perdoado pela presença do Senhor. E hoje, nos nossos dias, não tem mais queima de incenso. Quem queima incenso somos nós mesmos, a nossa vida sendo entregue diariamente no altar do Senhor. São práticas espirituais em oração, em jejum, em adoração, em meditação na palavra, em oração em língua, em dízimos e oferta, em atos proféticos. Tudo que nós vivemos dentro do ministério. Esse é o incenso que nós queimamos diariamente. Aí eu te pergunto, algum desse incenso você queima? Porque você está vindo do seu lar para o templo do Senhor, amém? Você veio aqui para receber uma palavra, sim ou não? Você veio aqui porque você deseja que Deus fale com você, sim ou não? O povo naquele tempo iria até o templo e enquanto o sacerdote entrava para acender o incenso, o povo ficava clamando e suplicando ao Senhor. Amém? Eles queriam resposta de Deus. Tanto que eles estavam esperando Zacarias sair, Zacarias estava demorando. Aí eu pergunto para você, você vem com o intuito de receber uma palavra do Senhor? Porque a sua alma está angustiada, você está com muito problema, você quer fazer diversos pedidos para Deus. Mas antes de fazer os teus pedidos para Deus, eu quero chamar a tua atenção.
Como é que está a queima do teu incenso diante do altar do Senhor? O que você tem gastado de tempo para queimar o incenso, que o incenso está relacionado à oração, a jejum, a adoração, a meditação na palavra, a oração com línguas, a dízimos e oferta, atos proféticos. Por que dízimos e oferta? Porque é um ato profético também em nossas vidas. É uma forma de você ser grato a Deus, de reconhecer o que Ele fez pela tua vida. Então, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 requisitos que eu toquei aqui, 8 pontuação. Quantas delas você faz por dia? Porque vir aqui e só pedir de Deus, você vai pedir. Mas para ter resposta, o teu coração tem que estar justo diante do Senhor. Para ter resposta, você tem que queimar incenso, desejando que Deus te responda. Porque vim para a igreja, glórias a Deus por isso que você está aqui. E aí, eu saio daqui do culto, aí eu não queimo incenso de oração na segunda, eu não faço jejum, eu não queimo incenso de meditação da palavra, aí eu não queimo incenso na adoração, aí eu não adoro, aí eu não dizimo, aí eu... Como é que você quer que Deus responda às suas orações? Porque vamos fazer aqui uma comparação simples e rápida. Você crê na palavra, não quer? Sim ou não? O que a palavra significa para você? Ela é sua vida. Ela é minha vida. Porque aqui está escondido os maiores tesouros que Deus nos revela diariamente. E se você que tem esse livro da capa preta, que não é um livro comum, é um livro profético, e não dar atenção para ele, todos os teus planos, os teus projetos, os teus sonhos, não tem como ser realizado. Você vai realizar parte, mas ele todo integral de você ter uma felicidade única, só ele pode te entregar. Zacarias aqui duvidou. Miguel está do lado dele direito, na hora que ele está queimando incenso, e fala assim: ei, o Senhor me mandou aqui para te responder. É como se você chegasse hoje aqui no templo do Senhor e eu estivesse anunciando a palavra e você está duvidando do que Deus está falando. É simples. Esse é o raciocínio. Sim ou não? Porque se você não crê no que está escrito aqui, querido, você está duvidando. Porque se Deus levanta pastor, é para representar o anjo da igreja. Diga amém. É simples. E toda palavra anunciada nesse altar, ela vem do altar do Senhor. Ela vem diretamente do Espírito. Isso não é palavra copiada de YouTube, irmão. Até porque você pode copiar, o teu intelecto vai fazer você memorizar. Mas a presença só carrega quem busca. A presença só carrega quem queima incenso todos os dias. A presença só vai estar contínua quando você obedecer a palavra. Deus quer resolver todos os teus problemas, inclusive pagar a tua dívida. A dívida ele já até pagou. Com o sangue dele, que foi a dívida de pecado. Agora, se eu ganho R$2.000 e eu gasto 5, aí não mete o Senhor para te tirar do sufoco não, irmão. Não confunde as coisas. Isso não é o diabo, isso é responsabilidade. Aqueles que vivem de fé em fé, é aqueles que vivem na dependência de Deus, irmão. Por exemplo, eu ia passando ali, aquele terreno ali da esquina, já botaram anúncio. Eu passei lá e falei: Deus, eu não tenho um centavo no bolso. Diga amém. Eu falei: o Senhor já está nos entregando esse terreno. Já estou entendendo os teus sinais. Essa é a fé. Agora ele vai ativar você para que todos sejam fiéis no dízimo e na oferta. E juntos nós vamos vencer através de uma única fé um terreno que vai servir para você, para os seus filhos, para a tua geração, para todo mundo. Deus está trazendo um filho com um nome chamado João para toda a geração, não para Zacarias. Para Zacarias está recebendo como resposta de Deus. Zacarias pergunta ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho,
Sou velho e minha mulher já é de idade avançada. E o anjo respondeu: sou Gabriel, diga amém, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você as boas novas. Agora você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditaste em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias, e estranhando a sua demora no santuário, quando saiu, o povo querendo saber o que tinha acontecido, não conseguia falar nadinha, estava mudinho da Silva. Zacarias fazia sinal. Vacilei, não posso falar. Vacilei, mano. Eu não acreditei no anjo do Senhor. Por isso, fiquei mudinho por 9 meses. Não deixe de acreditar na palavra que está sendo enviada para o teu coração, irmão. Para que essa palavra não deixe de se cumprir na sua vida. Para que ela não fique calada por um tempo prolongado dentro de você e não surja efeito. Zacarias aqui, infelizmente, ele ouve esse vacilo de ele perguntar do anjo, porque ele estava se enxergando como velho e Isabel como velho. Mas ele esqueceu quem ele era no mundo espiritual. Às vezes você esquece quem você é no mundo espiritual. E aí, você está diante de uma promessa. O Senhor está anunciando. Lembra quando você está aqui, a promessa está para se cumprir. Deus envia alguém para mandar uma mensagem para você, você nem olha, você fala, eu quero dinheiro para pagar minhas contas. Deus está falando aqui, ei irmão, tá bom. Você não consegue ouvir os sinais de Deus. Toda palavra que chega para a tua vida, irmão, ouça o que eu vou lhe falar. Você tem um telefone, todos os dias, alguém manda uma mensagem para você. Sim ou não? É raro alguém não ter, porque a linha de transmissão hoje alcança todo mundo. E aí muitas vezes você está tão agitado e nem olha. E naquele dia Deus está mandando uma palavra para confirmar o propósito na tua vida. Sabe por que você não olha? Porque você não está acreditando no que o anjo está mandando para você. E aí, eu quero te dizer que as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Mas elas podem ficar por muito tempo em silêncio, sem você perceber o cenário. Agora você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que isso acontecer. Verso 21. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias, e estranhando a sua demora do santuário, e quando saiu não conseguiu falar nada. O povo percebeu então que ele tivesse uma visão no santuário. Zacarias fazia sinal a eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Ou seja, tinha um período que ele tinha que permanecer lá. Não deixe de acreditar quando o anjo está falando, irmão. A Bíblia fala que nós precisamos orar, e o Senhor confirma no nosso espírito se o que está sendo chego é do Senhor ou não. Mas Ele pede aqui para orar, mas não desacreditar. Ele vai te mostrar se a informação que chegou naquele momento ela é profética da parte de Deus ou não. Pode acontecer, a Bíblia fala que os falsos profetas estão aí. Pode acontecer de alguém entregar algo para você da carne, não do espírito. E você criar uma expectativa, em vez de achar que está vencendo no mundo espiritual, está perdendo. Por quê? Porque a profecia foi da carne. E Deus nos livre disso aqui. Deus nos livre desse movimento carnal nesse lugar. Esse ambiente é do Senhor. Você está sentado num ambiente que é apresentado todos os dias, que pagamos preço. Os pastores e a liderança para você estar sentado aqui, está sendo alcançado pelo Senhor. Mas uma parte ela é sua, irmão. Uma parte passa pela sua vida. É a parte da obediência. Se Deus olhar para você hoje, Ele vai encontrar favor a teu respeito. Você vai estar alinhado como esses 2 sacerdotes. Isabel e Zacarias e Isabel eram diante do Senhor. Aí você vai. Quantos anos eles passaram sem ter um filho? O que para eles era vergonhoso, porque eles eram servos do Senhor, eles serviam o Senhor na íntegra, eles obedeciam Deus em todos os aspectos.
E aí o que causa dentro de você obedecer o Senhor? Eu venho para o culto, eu estou envolvido, mas nada acontece. O tempo é dele, não é teu. Tem pessoas aqui que ganham R$1.000, se ganhar 10, nunca mais lembra de Deus. Por isso, o tempo é dele. Quando a palavra fala ser fiel no pouco e no muito, eu te colocarei, eu acrescentarei. É porque quando Deus vê a tua fidelidade no pouquinho, irmão, o muito não vai te desviar do propósito. Esse é o motivo. Então, para se ter estrutura, para que o muito chegue até você, precisa ser fiel no pouco. E esse pouco é obediência a Deus. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. Olha o que ela fala aqui no verso 25. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Você que tem se sentido humilhado, mesmo servindo o Senhor, por algo que ainda não aconteceu na tua vida, Deus vai olhar com favorecimento para você. Só não desista, não se desvie tão depressamente do propósito de Deus, porque ainda não chegou a tua promessa. Deus dá promessa a todos nós, irmão, para que se cumpra. O tempo é dele, não é nosso. Porque se fosse nosso, a gente queria pedir nesse momento e todos os nossos problemas fossem acabados. Só que amanhã tu criava problema de novo. Entende? Deus podia esvaziar você de toda dívida, de toda angústia, você sair daqui zerado. Mas amanhã tu cometeu o erro de novo. Por esse motivo, o tempo é dele. Enquanto você queima incenso no altar, ele vai olhando e vai dizendo: vou favorecer o meu filho. Miguel, vai lá e dá resposta para ele. Miguel, vai pegando, irmão, vai lá, porque ele achou favor aos meus olhos. Eu achei favor aos meus olhos perante a fidelidade dele. Então entrega aquilo para ele que ele tanto deseja, para acabar a vergonha e a humilhação dele perante o povo. O tempo é do Senhor, não é nosso. Não é nosso. Então não cobra Deus por algo que você não está preparado para receber. Porque se você estiver preparado, quando eu perguntei, será que Deus acha favor nos seus olhos de você hoje? O que falar? Todo mundo vai dizer que não. Sabe por quê, irmão? Porque precisamos aprender muito ainda da parte de Deus. Tem muita coisa para ser limpo em nossas vidas ainda. E Deus deseja manifestar o seu Espírito com poder e graça sobre as nossas vidas. Mas depende de você. Essa parte é sua. A palavra está anunciada. É você sair daqui e já chegar em casa, sentar com a sua esposa, com seus filhos e dizer: cara, a gente precisa buscar mais o Senhor. As promessas são para os filhos, irmãos. Para os filhos, como foi para os filhos de Israel. Quem herdou a promessa da terra prometida foram os filhos, não foram os pais mais. Quem vai herdar a promessa que foi feita em minha vida e na sua vida são os nossos filhos. E é por isso que a tua conduta como um sacerdote precisa ser irrepreensível. Você precisa queimar incenso na oração, na adoração, na busca incessante. Porque se você não queimar incenso, querido, nos dias de hoje, fica difícil de você vencer até o teu dia a dia mal. Faz dessa palavra a tua vida, irmão. Ouve essa palavra que está sendo ministrada pelo anjo da igreja, que Deus deseja que você seja obediente em toda a sua palavra. E aí ele vai achar favor nos seus olhos e entregar a você aquilo que você tanto deseja.